Salve, salve, meu querido George! Tudo bem com você? Hoje estamos de frente um pro outro! Não, como é que é? Não é de frente com a Gabi, né? É de frente com o Gabi, o Era de programa? frente com a Gabi, Gabi Gabriela, esse mesmo. De Esse frente aqui com não o Gabi. seria de frente com o Eric Beth, Querido né? Jorge, como vai você? É um prazer recebê-lo aqui no Maquinistas. Pô, Então, eu fui bem, Marília foi. Gabriela, hein? Meu Deus do céu, nem eu acreditei. É Eric Gabriela, podemos chamar de Eric Gabriela? Não, Eric deixa Gabriela quieto. Beth? Não, melhor não. Melhor, até porque nossos maquinistas hoje não temos um entrevistado, mas falaremos sobre máquina do esporte, certo? E não sou eu o entrevistado, né? Não somos nem eu nem você. Eu não tenho Nós não estofo, temos né? Estofo, não, como dizem, né? quem brilha são os nossos maquinistas. A Sempre. gente só está aqui para perguntar, né? É isso. Só que hoje não. Hoje estamos aqui para perguntar, falar. George, estamos Diga. completando basicamente um ano desta nossa temporada de maquinistas. Um ano, cara. Basicamente um ano, eu tava revendo lá. Semanalmente a gente vem há quase um ano. A gente tinha feito uma entrevista com o Rafael Jones, da Halion. Depois fizemos com a Ana Teresa Ratti. E aí vamos dizer, vai, que o kickoff direitinho, semanal e tudo mais, vem com o Gustavo Erbeta. Quando passamos pela efeméride um ano para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Efeméride, bonito. A efeméride. Parecia ali que estava realmente ainda muito distante. O COB, se eu não me engano, na época estava com 10, 12, 13 patrocinadores, está indo com 30 agora, semana que vem para Paris, né? E é impressionante. Semana que vem nada, né? O COB já tá lá, a Olimpíada começa dia 26, esse programa está indo ao ar no dia 23. E no dia 24, a equipe da Máquina do Esporte embarca para Paris. Você e o literato Wagner Janella. Eu e Wagner Janella estaremos lá trazendo todos os bastidores, os negócios, mostrando as ativações, enfim, uma cobertura multimídia que a gente vai fazer dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Chegando aí nesse finalmente deste um ano de maquinistas que a gente veio preparando não só Paris, óbvio. Sim, óbvio. Trouxemos vários convidados, falamos de várias coisas, mas foi legal a gente, vamos dizer assim, vai começar a encerrar o ciclo, né, falando de Jogos Olímpicos. Então estamos indo. Durante os Jogos teremos maquinistas em Paris. Que legal, hein? Teremos os maquinistas em Paris todo dia. Eu e Wagner Janella estaremos em live, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estaremos falando, trazendo os bastidores dos negócios dos Jogos Olímpicos. Jogos Certo? marcados por muitas inovações, né? Sim, senhor. Não é, A começar pela cerimônia de abertura, né? Que não vai ser em um estádio, né? Cerimônia de abertura aberta ao público. Rio Paris, que Sena. a França que está em ebulição política, né? Enfim, vamos ver como que vai ser. As eleições foram, inclusive, aqui foram no fim de semana do dia. Meu Deus, esqueci. Dia 8, né? 7, 8. Foi dia 7, dia né? 7 a eleição. Ganhou maioria da esquerda. Isso. Havia-se a possibilidade pelas pesquisas de ganhar a extrema-direita, mas tem uma mobilização nacional em relação a isso. Vamos ver como é que isso também interfere no cenário segurança, né? Porque Exatamente. já era um evento completamente distinto de tudo. Porque, historicamente, né, se a gente for pegar a história de Olimpíada, é 1972 em Munique, quando tem o atentado. Sim. E depois, 1996, em Atlanta, tem um atentado à bomba que morre uma pessoa. O que a Olimpíada sempre mais prezou foi ter o controle sobre todas as ações. Uma cerimônia de abertura a céu aberto. Com as delegações chegando de barco. Rio Sena. Lógico que vai ter todo aquele aparato absurdo de segurança. Mas é muito interessante. Eu não vejo nem tanto a segurança dos atletas em si, mas muito mais do público que vai estar espalhado por Paris, né? Espalhado às margens do Sena para acompanhar esse Tanto evento que grandioso. O próprio Macron, né, agora logo após as eleições, ele pediu para que o primeiro-ministro continuasse, né? Sim. Em cima dessas composições políticas, por questão dos jogos, né? E você não perder o que foi construído, né? Em relação a esses pontos, por exemplo, todos você os falou. pontos, que assim, é o grande evento que vem pela frente. Então você tem que estar bem alinhado para isso. Vamos ver, a gente vai estar acompanhando de lá. Então, além da cerimônia de abertura, que é considerada uma inovação, tem a questão da paridade de gênero, né? Sim.
Paridade de cada gênero. vez mais. O É. Brasil é um exemplo, né, a delegação 50-50 ali, 50-50, Exatamente. homens e mulheres finalmente, né, estamos dez chegando mil e nisso. quinhentos atletas no total, né, de todas as delegações, com 5.250 homens, 5.250 mulheres, como atletas, né. Como atletas, Paridade mesmo. tá começando, a ser cada vez mais uma regra do COI, né, tá se Exatamente. preocupando com as questões de distribuição de gênero, sem preconceitos e tudo mais. É aquela velha história, né, serve para grandes exemplos também, né, os grandes eventos servem para grandes exemplos, vamos ver como é que vai ficar, né. E em cima disso, em 1900, na Olimpíada de 1900, em Paris, foi a primeira vez que as mulheres participaram, se eu não estiver enganado, em tênis e golfe, porque não tinha a questão do contato físico, mas era uma porcentagem, acho que de É, 2,2%. era o que dava Aí para você vê ser, que né. olha, que uma mudança fantástica, né. Fantástica, mais de 100 anos para isso, mas enfim, né, é sempre aquela discussão, né. Ah, Como sim. sociedade é uma tristeza a gente ter que falar: "Ah, não, ainda, olha que bom, É, 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 é. é na e eu até digo assim, teoricamente, deveria proporcionalmente ter mais mulher do que homem, porque o mundo tem mais mulher do que homem, Sem ponto dúvida. final. A proporção deveria ser maior feminina do que masculina, mas enfim, faz parte. Os Jogos de Paris já traz mais isso. Tem toda uma questão de preocupação com o meio ambiente, preocupação, vai ser a Olimpíada da bicicleta, né, que eles estão dizendo, Sim, o transporte durante os jogos, o maior incentivo vai ser para transporte de bicicleta, mais do que só transporte sem público, dúvida. né. O Hã, próprio Sérgio Patrick, nosso colunista, né, ele esteve em Paris, ele comentou isso, né, das percepções há um mês, né, há um mês, um né, mês dos jogos, há um mês dos jogos, basicamente um mês dos que ele jogos, né. comentou, né, 40 que dias, que é perceptível, né, que vão ser jogos menos extravagantes na questão de gastos, com mais responsabilidade fiscal, social, né, mas ainda tem o como ele mesmo colocou, o próprio francês está pagando para ver se isso realmente vai acontecer, né. o grande ponto, sempre, qualquer país anfitrião, cidade sede, sempre vai ter mais crítica do que quem tá de fora, Sim. né, porque é a tua rotina, é o teu dia a dia. Eu lembro, Jogos Olímpicos do Rio, eu lembro que na época eu trabalhava no Sport TV, eu ia toda semana eu ia para o Rio, né, e ali 1 ano e meio antes dos jogos, cara, era inviável você conseguir andar na cidade. Era trânsito, 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 trânsito no Rio, e todo mundo falava: "Meu, na Olimpíada isso aqui não vai funcionar", funcionou. Tinha trânsito? Tinha muito trânsito? Nem tanto quanto poderia ter, né. Sim. E o transporte público funcionou muito bem no Rio durante os jogos, com os perrenguinhos ok e tal, mas funcionou. Eu acredito que em Paris vai ser meio que a mesma coisa, né, o público local não acredita que vai ter, vai acabar acontecendo, mas não vai ser o melhor dos universos, mas vai ser aquele somebody love que a gente sabe que O funciona. parisiense nesse período, ele uma parte sai, né, Boa parte sai, boa parte das o que pessoas que pode moram deixar em Paris acaba ficando elas por elas. Até isso fez com que nesses jogos não tivesse um aumento absurdo de preço para o consumidor final, de hospedagem e sim, transporte, né, então, se você vai comprar uma passagem, uma hospedagem e tal, ela não tá um absurdo como costuma ser. Até recentemente, o conhecido, acho que foi meu cunhado, que comentou comigo e falou: "Pô, tá mais barato ir para os jogos do que foi num fim de semana que ele tentou ir pra final da Champions", que ele falou: "Pô, juntou final de Champions com Roland Garros, inflacionou. estava inviável conseguir", por quê? Porque o francês não estava de férias, Exatamente, né, então o exatamente. francês planejou férias e saiu de férias e deixou o seu apartamento para ser alugado e tudo mais, então isso deu uma segurada nos preços, então não teve uma especulação tão grande de hospedagem e passagem, e acaba sendo aquilo, vamos ver, o turista vai para lá, vai gastar dinheiro, vai ter mais americano, é tudo aquilo que acontece em todos os jogos, né. O grande ponto é esse, como a cidade de Paris vai estar para receber o evento, já dentro dessa política do COI, de ser algo muito menos, custoso para o país sede, Sim, que é uma parte de uma agenda positiva, vamos dizer assim, para tentar melhorar a imagem do COI, né. exatamente. Não, e aí dentro dessa questão de inovação e tudo que a gente está falando, também tem o break, né, break dance, Esportes que não eram olímpicos, né, né, a que famosa vão agenda estar 2020, né, que acho que é uma 2020 ou 2030, eu já não é, lembro mais 20 do mais 20, algo assim, não lembro agora. que é uma das propostas do COI, né, de É, tornar de os jogos trazer um mais público urbanos e mais jovem, né. exatamente, mais urbano e mais jovem, é a ideia do COI. Eh, Aqui no Brasil a gente não vai ter percepção de que aproxima ou não aproxima, porque eu É, acho que a gente
A gente tem uma maneira muito tradicional de acompanhar os jogos, que nesse ano muda um pouco, sem dúvida. mas ela é tradicionalmente vê pela TV, segue a agenda do Brasil, não Sim. muda muito, é meio que o brasileiro acompanha assim. O break, por exemplo, não vai estar na Olimpíada, então dificilmente o brasileiro vai ver, mas tem um skate rolando, né, então acho que o Brasil vai ter essas formas de se acompanhar do mais jovem acompanhar os jogos. E aí, também tem outra questão, que acho que é a questão da maratona, que ela também vai ter uma edição que é aberta ao Teve público, né. edição aberta ao público, é dentro dessa ideia de fazer a cidade sede participar mais do evento. Muito bacana. A ideia é muito boa, foi criado um trajeto, tanto da maratona quanto um trajeto de 10 quilômetros para poder ser feito pelo público em geral. Foram abertas inscrições, tem inscrições que foram dadas por campanhas em aplicativo do próprios jogos e tal. É algo completamente diferente do que já teve. Eh, é aquilo, obviamente a grande maratona dos caras que vão correr a 2 horas a prova, Sim. vai estar lá super blindada e protegida. E aí vai ter uma corrida que também celebra os jogos. A maratona é um evento muito legal, viu, George? Eu Ah, lembro de é? ter visto a maratona em 2012, eu vi em Londres. A do Rio eu acompanhei parte dela, que passava por onde eu estava na hora e tal. A maratona ela tem uma coisa muito legal, porque ela no fim vira o evento que passa por toda a cidade sede. Ah, tá. Acaba sendo, né, não passa por toda, obviamente, mas é quando a Olimpíada vai pra rua, essa Olimpíada é diferente, mas é Bacana quando a isso. Olimpíada vai pra rua e o público em geral pode acabar acompanhando sem pagar por isso, né, porque a maratona passa pela rua, você tá ali, você sobe no lugar, você Que vê de cima e legal, que tal. bacana. Então eu acredito que vai ser como é o fechamento dos jogos e Sim. tudo, vai ser um espetáculo muito legal, e nesse ano teve essa ideia boa de transformar o espectador em participante da própria maratona, Isso é né. muito bacana. Boas sacadinhas de marketings boas ali de Paris, né. Não, mas aí você vê, muito tudo ligado a essa questão de inovação, né, em vários tópicos que a gente está comentando aqui, mas até as próprias, a infraestrutura, se não me engano, o complexo de aquático, uma porcentagem deles são de estruturas removíveis, aí entra a sustentabilidade, né. Então você vê, eles estão procurando fazer algo nessa linha que a gente está comentando, né. O que é inovação para você, George? Uma vez eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção. Inovação é diferente de renovação. E em muitos momentos, renovação é confundida com Inovação. inovação. Então, por exemplo, inovação, olhando pelo que a gente está falando dos jogos, eu É essa renovação, não é é inovação. renovação e não inovação. Eu fico com essa sensação, por mais que sejam iniciativas muito interessantes. Mas são iniciativas de renovação. Então, Ela não tá inovando, não tem uma coisa isso, diferente feita. Foram coisas que nunca foram feitas em jogos, mas que uma corrida de rua de 10K em Paris existe. Uma sim, maratona em Paris existe. A maratona em Paris é uma das principais do mundo, sim. né, não é novidade. Talvez a abertura dos Jogos Olímpicos às margens do Rio Sena, com delegação vindo dentro do Rio, é uma inovação. Tudo bem, vai remontar aos anos 1700, mas enfim. Chegando em galerias e tal. Mas É uma renovação é repaginada. uma repaginada, é bonito, é legal, é diferente. Eu vejo muito, acho que assim, até existe um esforço de talvez destecnologizar algumas coisas, Isso é porque se a muito gente for bacana olhar, também. qual era o grande objetivo, qual era a grande coisa que a gente parava para ver numa cerimônia de abertura? Como a tecnologia ia criar efeitos gráficos visuais para criar uma coisa diferente. Não que não vai ter, hein. Não é que vai ser a Sim, embarcação passando no Sena e nada além disso, é óbvio que vai sim. ter muita coisa. Mas eu achei bem interessante esse ponto, assim, eu lembro, por exemplo, que foi muito legal a brincadeira do Mister Bean com a rainha Elizabeth na Olimpíada de 2012, na cerimônia de abertura, né. Muito legal. E eles aí o cara salta de paraquedas e cai no meio do estádio olímpico, muito legal, né, então Quebrou acho aquela que formalidade, né, que da coroa britânica, né. brincou com a rainha e tal. É, Então, assim, eu acho que, o que a gente vai ver para Paris é muito isso. É uma Olimpíada muito mais de uma agenda ESG isso, boa. do que a gente sempre viu, né. Do que inovação propriamente dita. Eu acho que é uma agenda ESG. Muito Ele tá bacana. preocupada com o meio ambiente, tá preocupada com a sociedade, tá preocupada com governança, tá tudo ali. É a Olimpíada do ESG, né. E pós Olimpíada de Tóquio, que foi a Olimpíada do Covid. Que foi uma Olimpíada que talvez já fosse ter bastante coisa disso sem ter tudo isso, mas que
enfim, Vai pulsar, foi o que né. deu pra ser, né. Vai pulsar agora, né, com o público, com o mundo É a todo. Olimpíada do Reencontro, É. isso é muito bom. Olimpíada do Reencontro. Olimpíada do Muito Reencontro, bacana. como está sendo a Euro do Reencontro agora, né. Exatamente, Então exatamente. então o E num ciclo mais europeu curto, né. É um sim, ciclo mais curto, né. sim, acaba sendo um ciclo de 3 anos, que foi diferente e tal, mas eu vejo muito isso, eu acho que a gente vai ter ali uma comoção, uma reunião, e que isso traz, por outro lado, outras preocupações de segurança e tudo mais, porque Claro. pelo momento de mundo que a gente passa, então, tudo isso a gente vai ter que olhar com muito carinho, né. E estaremos lá, eu e Wagner Janela, vamos produzir diariamente vídeos, tem uma cobertura super legal que a gente vai fazer com a Medley, né. A Bacana. Medley, pela primeira vez, tá criando, voltando à questão de tudo, de como o mundo tem se transformado, né. Se a gente for pensar recentemente, Simone Biles, Gabriel Medina, o Pombo Richarlison, a Naomi Osaka, vários atletas levantaram a bandeira da discussão da saúde mental, Que é uma das campanhas do COI, né. que é Tem uma das preocupações cada vez uma das maior do preocupações. COI também, né, porque Física e mental, se a gente saúde for física e mental. pensar, Simone Biles era a grande candidata a ganhar tudo em 2021, Sem né, em dúvida, Tóquio. sem dúvida. Ela não foi para os jogos. Ela falou: "Não quer, não dá, eu cheguei no meu limite", né. E a Dani Schneider, né, A num Dani Schneider, ela entrevistada nossa, ressalta isso, falou né, num disso, dos das né, notícias. falou disso no podcast. A gente falou com Dani Schneider, que é, entre outras, a empresária da Rebeca, a gente falou com a Tatiana Braga, que é, entre outras, empresária Fantástico da também. Raíssa Leal, Baita a gente entrevista. falou com a Ali Menga, que também é empresária, falamos com a Manuela Pena, nossa Pena. colunista, que foi diretora de marketing do E COB que e tá hoje lá, né, tá e tá em tá em Paris. Paris, vai atuar junto com a gente também na cobertura da máquina, vai trazer algumas coisas especiais E pra como gente. colunista também, Colunista ela nossa tem já vem conversado falando bastante sobre isso, bastante. né. Que mais que a gente teve o Herbeta, falamos com patrocinadores, enfim, tem todo Ah, ao longo desse ano falamos e bastante tem uma disso. coluna bem legal do Pedro Mendonça, nosso advogado, que ele fala de uma outra, de um outro ineditismo, que vai ser o que a Federação Internacional de Atletismo vai proporcionar nesses jogos para os atletas que chegarem no lugar mais alto do pódio, além da medalha, vai ter uma premiação em dinheiro. Se não me engano, $50.000. Parece que é algo inédito também. Ele trouxe isso numa das colunas dentro da Máquina do Esporte também. Sim. E assim, são várias coisas. O da medley, eles vão fazer uma ação que é dar uma premiação e a gente vai trabalhar junto mostrando isso, né. Hã, vai ter todo dia um prêmio ao momento em que a saúde mental valeu ouro, né. Espetacular. Então qual é a ideia? A ideia é a gente mostrar, quando tem algum momento do time Brasil, né, e que momento foi esse em que o atleta demonstrou que ele conseguiu manter a saúde mental dele, né. Fantástico. E é muito interessante porque é pela primeira vez uma empresa, um patrocinador tá olhando não só a conquista da medalha, não só o desempenho esportivo, mas também esses outros atributos que cada vez mais, dentro dessa pauta ESG que a gente vem falando, tem que ser assumido pelo esporte uma preocupação em relação a isso, Sem dúvida. É que né. até a gente comentou aqui, né, que é uma das preocupações do COI, né, só reforçando o que nós falamos agora há pouco, né, Sim, questão sim. da campanha da saúde física e mental, né. Exatamente. Então a gente vai estar mostrando isso, vai estar mostrando todo dia, a gente vai fazer a enquete, vai apontar os vencedores, vamos mostrar e mostrando também os bastidores dos jogos, né. Vamos mostrar como as marcas têm ativado, como o público tem se relacionado com o evento, enfim, cobertura que quem acompanha a máquina do esporte lembra aí desde 2006, que foi o primeiro grande evento que a gente foi, que foi a Copa do Mundo da Alemanha, a gente traz esse outro lado do esporte, né, que ninguém tá vendo, ninguém tá olhando E tanto, se não me engano, com o tanto COI carinho. já atingiu a sua meta de receita com patrocínios, né. Sim, o COI não, é o comitê organizador local, né, o COI Isso. o COI, já tem a dele, que é a do programa top de patrocínios, Sim. o comitê organizador já atingiu mais, até reviu a Mais de um meta, bilhão, são né. mais de um bilhão de bilhão de euros, não. euros em patrocínios, são acho que se não me engano mais de 80 empresas que estão ligadas ao evento de alguma forma. Tem muito patrocínio que é contabilizado como patrocínio, mas é permuta, Sim. né, então, vai ter um serviço, sei lá, telefonia, não, telefonia tá sendo toda a infraestrutura que precisa, custaria tantos milhões, tá sendo entregue em forma de serviço, e aí isso faz uma conta de patrocínio, mas, mostra também mais uma vez uma decisão que é para mim cada vez mais clara e nítida, né. A busca por países emergentes ou países menores ou países com uma economia menor ou mais dificuldade e tal, vai deixar de ser uma regra para o COI, pelo contrário.
né, se a gente for olhar, Jogos Olímpicos deixou o Rio de Janeiro, foi para Tóquio, de Tóquio vai para Paris, de Paris vai para Los Angeles, de Los Angeles vai para Brisbane, na Austrália, Sim. né. Tá rodando o mundo, mas tá rodando o mundo O movimento agora tá e um mundo muito desenvolvido sim, financeiramente, né. sim, Então sai de Tóquio, vai para Europa, né, sai ali, Tóquio, Europa, Europa, Estados Unidos, volta aqui, vai pra Austrália, sim. né, mas está buscando sempre cidades e países em que a demanda por investimento é menor, em que o impacto sobre a sociedade Ó, o seja SG, menor, né, SG novamente. porque era aquilo, chegou num limite vindo de Pequim e Brasil, que foi muito pesado financeiramente. Foram Sim. jogos muito caros, mesmo Londres foi um evento que foi muito custoso, que teve uma pujança ali econômica, de se mostrar muito, de muita ostentação, que é algo que a gente vai ver cada vez menos nos Jogos Olímpicos, ele vai voltando na renovação para a origem, de ser uma competição entre os melhores atletas e tal, sem tanto artifício, se a gente pode dizer assim, pomposo de mostrar muita pujança e tal. Eu acredito que a gente vai ter uma Olimpíada, muito especial, né. Dá a Evento entender, dá a evento no entender. verão europeu costuma ser evento que funciona muito bem, né. A Euro na Alemanha está sendo muito boa, eh A proximidade entre os países facilita, né, todo o facilita tudo e mesmo deslocamento, né. as questões sociais ali que são mais, enfim, tem mais liberdade mesmo, tem mais igualdade entre as pessoas, né, enfim, eu acho que isso ajuda também nessa construção. Vamos ver como é que vai ser em Paris, mas estaremos lá mostrando tudo isso. Nós falamos de COI, falamos do comitê, olímpico local, e tem também o nosso COB, né, e Sim. na entrevista que desculpe, que o Herbeta concedeu para nós no Maquinistas, ele falou coisas muito bacanas também, né, É, muito, o COB consegue chegar com uma entrega volumosa para os jogos, né, sem dúvida. isso é uma solução e um problema, né. Solução por quê? Vamos lá, pela primeira vez os Jogos Olímpicos não vão acontecer para o Brasil só na cidade sede do evento. Então a gente vai ter o time Brasil em Paris, vai ter a Casa Brasil em Paris, um local para ativações de patrocínios e tudo mais, vai ter lugares para receber os atletas e a família dos atletas, e aqui em São Paulo vai ter o parque Festival Olímpico Parque Time Brasil. Consegui acertar, decorei. Que é uma ativação enorme montada pelo COB em parceria com o COI, que vai permitir a exibição pública dos eventos, né, isso é uma questão de direitos, em que o COB vendeu o patrocínio, então vai ter ali, tem Corona, tem, Coca-Cola, tem Medley, tem Vivo, vendeu parcerias de mídia para divulgar o evento, então tem o UOL vendendo mostrando o evento, Sim, tem Mídia Out of Home, tem a Globo como parceira, a Rádio Transamérica como parceiras, enfim. A ideia é Elemídia, acho que era o parceiro de Out of Home. A ideia é fazer com que o você tenha um parque de diversões sim, da Olimpíada acontecendo aqui no Brasil, que é uma ideia que remonta ao que foi feito em Londres em 2012. Em Londres, os parques de Londres tinham lugares que eram iniciativas de entidades esportivas locais. Então, o triatlo foi lá e montou no Hyde Park uma baita área, trouxe o badminton junto, trouxe mais umas 4, 5 confederações, montaram lugares para o público experimentar o esporte, mas não tinha exibição pública dos jogos, porque isso é algo que o COI trava demais. E esse ano no Brasil vai ter, então vai ter a transmissão ao vivo rolando do festival, você tem os parceiros ali, e além disso o COB montou outros programas de parceria. Então ele fechou acordo com a Cazé TV pra transmissão dos jogos. Isso é um acordo, na verdade, não foi do COB, foi global, né. É o acordo do COI, o COI conseguiu vender para o streaming pra Cazé TV junto com o YouTube, né, os 2, o YouTube pagou essa conta, a Cazé TV tá vindo com a transmissão. Hã, além disso, o COB vendeu para a Play9, que é a produtora que tem o Felipe Neto como sócio, o João Pedro Paes Leme, que era sim. da Globo, como sócio. A Play9 tá vendendo, Fátima Bernardes, outros influenciadores, canais de influenciadores, para exibir conteúdos relacionados ao time Brasil. O a Meta fechou um acordo com o time Brasil até 2028 de produção de conteúdo, de gerenciamento e tal.
O COB ainda vendeu uma cota de patrocínio para a N Sports, que antes era a parceira de produção do canal olímpico do Brasil, e ela se transformou agora numa patrocinadora do COB, também com direitos relacionados a conteúdo. Enfim, existe uma pulverização, Pulverização. nem pulverização, né, uma ampliação da divulgação desses eventos E é muito pelo conteúdo, hein? COB. É muito conteúdo, vai gerar muita, dispersão desse consumo, Sem né, dúvida. vai estar muito espalhado, e isso pode ser uma solução e pode ser um problema, né. Com certeza conecta mais com novas gerações, com Sem certeza traz dúvida. uma linguagem nova, mas o evento ao vivo vai estar muito pulverizado. Os patrocínios vão estar cada vez mais difíceis de serem ativados, porque demanda mais investimento em mais mídia, em mais gente, para conseguir ampliar esse retorno sobre patrocínio. Então, o COB tem ele achou uma solução muito bacana, mas eu vejo que ele criou uma dispersão enorme, ele mesmo criou, para Sim. aumentar a propriedade, para aumentar o faturamento, para trazer mais parceiros, mas a gente vai ter uns Jogos Olímpicos ali que vai ser bastante complexo, pensando do ponto de vista de ativação de marca aqui para o Exatamente. mercado brasileiro. Será que a questão da ativação, depois a partir de tudo que você está comentando, mediante os resultados, talvez esse modelo vai ter que ser revisto? Dependendo dos resultados, com essa pulverização. Eu acho que a gente vai a gente tá passando por várias transformações, né, o mercado de mídia, marketing, publicidade Sim, está sofrendo muito para entender o quanto a gente pulverizou o consumo, né, a exatamente. gente dispersou o consumo. A gente tinha um consumo, ainda tem, muito forte, Sim, concentrado na TV aberta no Brasil, né, é o principal caminho, o principal canal, o principal lugar onde as pessoas consomem conteúdo. vários maquinistas já falaram isso aqui, né, no Só que podcast. hoje pulverizou demais, né. Não é errado, não Sem é uma dúvida. crítica a essa pulverização, isso é democratizar. Estamos aqui falando num podcast e a Claro. gente atinge milhares de pessoas, né. Hã, a gente não conseguiria atingir nenhuma pessoa se fosse 10 anos atrás, 5 anos atrás, né. Não teria esse, vai 20 anos, vai até chegar o É, YouTube lá é. e criar os vídeos compartilháveis, mas, quando a gente entra nesse caminho, pro patrocinador tá muito difícil, Jorge. Então, exatamente, Tá exatamente. muito difícil trabalhar essa ativação. Por quê? Porque não é mais um canal só que você consome o evento. Antes era muito fácil, né. Mesmo pensando nos Jogos Olímpicos de 2016, que foi no Rio de Janeiro, que aí, até por estratégia do COI, você amplia a grade de emissoras oficiais, né, você pega várias emissoras do país sede para transmitir o evento, para aumentar o alcance. Você tinha ainda a concentração da TV aberta, concentração da Globo ali como grande foco, e os outros emissoras vinham também muito fortes, e parava meio que ali. Você tinha uma âncora, né, e os Em outros Tóquio também foi muito diferente, porque só tinha a Globo como parceira de mídia, né, sim, e você tinha o fuso horário diferente, e por conta do Covid, ainda muita gente confinada dentro de casa, exatamente. e pouca gente produzindo conteúdo, porque estava super controlada a ida para o evento. Então, Agora não, né. agora é o contrário. Agora tá todo mundo querendo, fazendo, produzindo, a gente vai estar lá. Então Vai ser assim, interessante vocês vivenciarem isso lá, né, observar isso, né, na prática, né. sim, porque assim, o patrocinador vai ter que entender que vai ser muito difícil. E aí entra a minha discussão. Pensando em Jogos Olímpicos, o COI também precisa rever um pouco a política de não ter exposição de marca, Sem dúvida, sem dú porque vai ficar difícil justificar investimentos tão altos num mundo tão pulverizado em consumo de conteúdo. e cada vez mais, né. Não, cada vez E mais. cada vez É mais, um né. caminho sem volta. Talvez ele regrida um pouco dessa abertura ampla, mas a tendência, como nós consumimos conteúdo, cada vez mais disperso, cada vez mais, eh dividido, pulverizado, né, e daí vai. Então Por vamos isso que ver eu te como vai comentei ficar. que, eu não tudo isso da maneira como está formatado, principalmente em a relação das marcas com as respectivas ativações, o pós-Olimpíada, talvez esse modelo ele vai ter que sofrer alguns ajustes. Nessa questão de: "Poxa, Sim, eu estou investindo X, eu
ativando e não tô Eu tendo o acho que retorno esperado, eu por acho que exemplo. nunca foi tão fácil poder acompanhar os Jogos Olímpicos, Sem e dúvida. nunca foi tão difícil se comunicar com os Jogos Olímpicos. Exatamente. É isso que a gente tá vendo e é isso que a gente vai tentar mostrar, né. Então nos acompanhe, compartilhe, siga, curta, Claro. né. Tem uma outra coisa que eu ia te comentar em cima disso. Comente-me. Não, falando voltando na questão da inovação, do ineditismo, as provas de surf vão ser na Polinésia Francesa. Polinésia Francesa. Nunca houve uma distância tão grande em uma competição, né, na disputa de uma competição em relação à cidade sede e um outro local de competição. Isso também é uma outra. Que é acaso, né, acaso, poderia, sei lá, achar uma praia em Portugal pra fazer e tal, mas não, manteve a França. Los Angeles vai ter, não vai ser um problema, né, Los É. Angeles ali, aquela costa dos Estados Unidos tem praias, nem sei se vai ser no Havaí, eu não lembro agora. Não, mas Muito muito provavelmente cai provavelmente, muito para o Havaí, provavelmente. que é perto. Mas é isso, e com o advento do surf ali dentro, você também começa a ter um negócio que talvez as cidades litorâneas ou de países que tenham litoral de surf seja também importante para isso. A ver. Legal, bacana. Certo, meu querido Opa, George? certo. Quanto tempo a gente já tá aqui? Meia hora, mais de meia hora. Meia hora, meia hora. A voz Fomos a voz da a consciência hoje já voz falou o do tipo tic-tac, o relógio já nos avisou. do tipo: parou, parou, parou. É, isso aí. Hoje a pergunta é boa, Não, hein, mas a você pergunta é teve o boa. momento George. George, o que O é que é inovação inovação? pra você? Mas aí foi o momento Eric. Mas não me venha com o momento George pra cima de mim. Estaremos muito bem representados, então, o time da máquina lá em Paris. Acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem, em todos os nossos canais. Então, vamos lá, site maquinadoesporte.com.br, Máquina Esporte no Instagram, no Twitter, no Facebook, no X é o Twitter, né? No TikTok e aqui no YouTube, Máquina do Esporte. O YouTube nos permitiu ser Máquina do Esporte, na época podia. Então é isso, George. E o Maquinistas vai ter uma pausa dramática. Maquinistas faz essa. Na verdade, estaremos em Paris. Estaremos em Isso, Paris. em Paris, Mas em Paris. outro formato, voltaremos com novidades a partir de agosto, Opa. setembro ali, né? Nesse fim ali, a gente regressa, eu e Wagner chegamos dia 13 de agosto das Olimpíadas, e aí sim a gente vai programar esses próximos episódios que traz os líderes da indústria, né? Que traz os grandes nomes aí do nosso mercado esportivo do Brasil e do mundo, falando muito sobre os bastidores dos negócios do esporte. E só para recapitular, não esquecendo que nós temos excelentes conteúdos relacionados à Olimpíada, com Gustavo Herbeta, Dani Dani Schneider, Schneider, Gustavo Herbeta, Ali Menga, Manuela Manuela Pena, Pena, a Tatiana Tatiana Braga. Braga, que mais? Teve bastante gente que passou Fora aqui. as colunas que nós temos e que os colunistas têm abordado a questão de tudo que vai rolar nos jogos. Então tá o convite aí para nossa audiência. Ninguém vai ficar órfão dos maquinistas durante esse período, né? De jeito nenhum. George, Sim! foi um prazer esse nosso primeiro ano de maquinistas aqui no estúdios da Genial Investimentos. Até o mês que vem. Foi uma primeira temporada genial. Muito bem. Um grande abraço. Tchau. Tchau.